Lucas 10, 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isto, ele respondeu, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, todo o seu entendimento. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se, diga, mas ele, querendo justificar-se, eu continuo a leitura. Perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Agora, olhe para mim aqui. A parábola do bom samaritano é bem conhecida entre os cristãos. É um dos textos, na verdade, bíblicos mais conhecidos. Jesus utilizou aqui de grandes verdades para ensinar preciosas lições. Diz o mestre que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, descia de Jerusalém para Jericó. Agora, escute isso aqui. Esse caminho entre duas cidades, entre essas duas cidades, Jerusalém e Jericó, é de cerca de 28 quilômetros. Jesus se referiu a um homem, não disse se era nobre ou plebeu, se era rico ou pobre, disse somente que era um homem. Poderia ter dito que um homem ia, ou se dirigia, rumava de Jerusalém para Jericó, mas ele usou o verbo descer, conjugado aqui no passado, descia, a fim de passar um ensinamento. Esse homem descia. Jerusalém fica cerca de 2.000 metros acima do nível do Mar Morto. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do Mar Morto. Um detalhe importante está nas cidades em que Jesus se referiu. Jerusalém era, olhe para mim, o polo da adoração. Qualquer coisa que se referia a culto era Jerusalém. A referência de adoração era Jerusalém. O que se aprendia de servir ao Senhor era a partir daquilo que era ministrado em Jerusalém. Jesus se referiu então que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele poderia ter dito que um homem transitava pela estrada, ia de uma cidade para outra, caminhava entre duas cidades, mas ele mencionou o nome dessas cidades. Jerusalém representa, como eu acabo de dizer, o lugar da adoração, das coisas espirituais, o lugar do culto a Deus, paraíso.
Lá foi onde o templo de Salomão foi construído. Jerusalém era o referencial de adoração. Contrariamente, Jericó era um polo comercial, uma cidade de trocas, de barganha, uma cidade de venda de mercadorias, de ouro, uma cidade de enganação, de usurpação, de trapaças. Nessa parábola, Jericó representa as coisas desse mundo. Jerusalém representa as coisas do alto. Jericó representa as coisas da terra, do mundo pecaminoso. Sair de Jerusalém e ir para Jericó é deixar o lugar da verdade cristalina, imutável, e caminhar para as opiniões e os negócios dessa terra. É passar da virtude para o vício, da santidade para o pecado. Dizer que um homem descia de Jerusalém é falar que ele caminhava contrário aos interesses de Deus e apontava para os interesses da terra. Apesar dos dias de Jesus, essa Jericó ser uma Jericó diferente da Jericó dos dias de Davi, até no sentido geográfico, era uma cidade cheia de malfeitores. Nos dias de Davi, era extremamente tomada pelo crime. Malfeitores de diversas espécies, tanto é que Jericó era chamada de cidade da vergonha. Quando alguém recusa os padrões espirituais de Jerusalém para viver a posição de Jericó, está sujeito aos assaltos, às quedas, aos ferimentos e às dores que são produzidas em Jericó. Esse homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de quem o feriu, o assaltou e deixou ele meio morto, como diz o texto, desmaiado à beira da estrada. A definição de assaltantes é quem pratica assaltos. Pessoa que assalta os defensores e amantes de bandido, diz que hoje não é mais ladrão, assaltante, é o cidadão em confronto com a lei. Na prática, o assaltante toma força, usa de violência, toma daquilo que é do outro para se tornar propriedade sua. Escute isso aqui. À luz das Escrituras, essa é uma função de Satanás. João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quando Jesus criou o homem pertencia a Deus. O Criador criou esse homem à sua imagem e à sua semelhança. Contudo, embora tenha dado para esse homem a liberdade de escolha, Satanás usou a arte do engano, trapaceou e roubou desse homem a sua dignidade, a sua espiritualidade, a sua comunhão plena com Deus, tornou aquele que pertencia a Deus agora em um aliado do maligno. Mais que isso, Satanás tornou o homem seu escravo quando o homem pecou. Despojar, que é a palavra usada no texto, é o mesmo que roubar, que saquear. Pelas estradas da vida, ao longo de toda a história, Satanás, o ladrão, continua roubando, usando das mais diversas armas para saquear, para gerar esses ataques. Prostituição, tráfico de drogas, assassinato por motivos banais e até por motivos mais
graves, consideráveis, vícios em bebidas, pedofilia, pornografia e outros tantos males que são usados como ferramenta para roubar esse homem da presença de Deus. Não se iludam, olhe para mim. O ladrão não tem piedade. Satanás não tem misericórdia. Ele não faz distinção entre classes sociais, raças e nações. Jesus afirmou que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele usa os mais diversos meios para espancar as suas vítimas, gerando sofrimento, dor, angústia e, por fim, a morte. Escute isso aqui. A indústria da droga movimenta por ano entre 400 a 500 bilhões de dólares. Dados de 2002 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime mostram que cerca de 284 milhões de pessoas na faixa etária entre 15 a 64 anos usam drogas. Esse é um dado de 2020. 26% a mais do que 10 anos antes, em 2010. Deste total, estima-se que 11,2 milhões estavam usando drogas injetáveis, sendo que aproximadamente metade dessas pessoas vivem com hepatite C e 1,4 milhões com HIV, resultado das drogas injetáveis. Fontes de pesquisas de instituições antidrogas revelam ainda que nesse estudo, que o nosso país é o segundo maior mercado de cocaína e derivados do mundo. Número absoluto de usuário no Brasil representa 20% do mercado de cocaína no mundo. Eu fiz uma pesquisa rápida e pesquisa, você já ouviu muitas vezes, olha, a credibilidade da pesquisa varia pontos para cima e tantos pontos para baixo. Eu não quero ficar aqui dando números para depois alguém me comparar com determinadas pessoas que gostam de dar números exagerados por aí a fim de mentir. Mas uma pesquisa rápida. O Brasil é o terceiro maior em número de acidentes automobilísticos, em que muitos resultados disso é a morte de gente que não tinha nada a ver com a situação e que por detrás do volante tinha um irresponsável que ingeriu bebida ou algum outro tipo de droga. Sabe o que isso gera? Todos os anos, milhões de pessoas no nosso país sofrem algum tipo de dano físico, de pequeno a fatalidade, resultado de algum acidente. Sabe quantas pessoas por ano? Cerca de 45 mil pessoas são mortas por ano no Brasil, vítimas de acidente de trânsito. O Brasil lidera com folga ainda o número de assassinatos no mundo, ficando à frente de países como a Índia, que, por exemplo, tem uma população, em números redondos aqui, 6 vezes maior do que o Brasil. Aqui em números absolutos, o Brasil teve em 2021, 45 mil homicídios. O Brasil mata mais do que qualquer outra guerra dessa ao redor do mundo que está em curso. E isso é porque o número caiu. Porque em alguns anos atrás, esse número já chegou a 65 mil pessoas sendo mortas todos os anos por assassinato. Sabe o que isso representa? De cada 100 assassinatos que acontecem no mundo, 1 é no Brasil. São Paulo e Rio ocorre a metade dos homicídios que acontecem no Brasil todos os anos. Segundo as estatísticas,
Em 2022, a população mundial bateu a marca de 8 bilhões de habitantes. Escute isso aqui. Cerca de 2,2 bilhões de pessoas se declaram cristãs. Isso representa 29% da população mundial, em números aqui redondos. Em 2023, o ano passado, apontou que 17% desses 29 são declarados católicos romanos. O restante são protestantes, ortodoxos, outras religiões e seitas ditas cristãs, e nisso aqui inclui os mormons, testemunhas de Jeová e outras organizações. Juntando as igrejas ditas evangélicas a mundo afora, estamos em torno de uma marca entre de 900 milhões a 1 bilhão de pessoas protestantes de fato. Apesar de que apesar de pensar que somos no Brasil um pouco mais, porque os institutos de pesquisa no Brasil, assim, vêm demonstrando nos últimos anos que não tem muita credibilidade, e isso aqui para ser razoável nas minhas palavras, o censo de 2023 apontou que os evangélicos somam 23% da população brasileira. Em 2010, esse número era de 9%. No início dos anos 2000, a projeção do que a igreja, olhe para mim, a projeção do que a igreja estava crescendo no início dos anos 2000, a maneira como crescia, a rapidez como crescia, a estimativa lá no início dos anos 2000, é que no ano de 2022, se a igreja evangélica brasileira tivesse continuado crescendo como estava no início dos anos 2000, chegaríamos em 2022 com 50% da população brasileira evangélica. Nós chegamos em 2010 com 9%, chegamos em 2023, em números redondos aqui, segundo o censo, com 23%. Ou seja, menos da metade daquilo que era estimado há 24 anos atrás, no início do ano 2000. O Datafolha vai um pouquinho além, e nisso aqui eu até estou de acordo. Eu penso que nós somos um pouquinho mais de 23%. Uma pesquisa do Datafolha de 2020 disse que 31% dos brasileiros se identificam como evangélicos. A cidade de Poté, no censo do ano passado, em números redondos aqui, para cima, nós somos aqui 14 mil habitantes. Para nós estarmos na média nacional, teríamos que ser, aqui na cidade de Poté, 3.200 crentes. A meu ver, nós não temos, estamos longe da metade disso. Em todas as igrejas plantadas aqui em Poté, não existe 1.500 crentes. Você faz a conta. Não temos. Estou falando de gente firmada, de gente que está ali, que realmente faz parte da igreja. Não estou falando de simpatizante que vai uma vez no ano, só na virada do ano. Estou falando de gente que está ali, mesmo que não vem todo culto, mas pertence àquela igreja. Olha, eu sou membro de tal igreja. A nossa situação, ela é grave.
Nós estamos muito abaixo da média nacional. O texto diz que esses homens espancaram aquele que estava caído. Espancamento provoca feridas. As feridas são consequências da violência no ato do assalto. Em alguns países da África, 70% da população é portadora do vírus HIV. E no Brasil, milhares. O governo investe milhões em saúde e os prontos-socorros continuam lotados, sendo que grande parte dos enfermos são portadores de doenças provocadas por algum tipo de droga, lícita ou ilícita, bebida, ferida com armas de fogo ou brancas, vítimas de ladrões, de pessoas irresponsáveis que de alguma maneira feriram essas pessoas. Um dado alarmante: o Brasil está na briga aí, os nossos governantes, com a questão do aborto. Uma das grandes desgraças que nos próximos anos, se não houver mesmo uma ação contundente do povo de Deus, isso será aprovado no país, como tem sido aprovado em outros países do mundo, que inclusive a França agora tornou constitucional o direito ao aborto. Um dado indica que a maioria dos casos, cerca de 90% das mulheres que procuram uma clínica de aborto é por causa de uma vida pecaminosa. É um casal que tem uma situação extraconjugal, a mulher ficou gestante e procura uma clínica para abortar. É um casal que vive nas enrolanças e não quer criar um filho, a mulher acabou ficando gestante e agora procuram uma clínica de aborto. O ladrão continua às margens da estrada, usando as suas ferramentas e saqueando as pessoas e deixando elas meio mortas às margens da estrada. Os salteadores têm despojado centenas de milhares de pessoas pelo caminho de descida a Jericó, roubando dessas a esperança, a fé, a dignidade, valores morais do ser humano, familiares e tantos outros valores que Deus deu ao homem. Uma mulher que faz aborto, seja ele em uma clínica clandestina ou não. O Brasil tem uma lei que permite a mulher abortar, já isso em curso já há muito tempo, numa situação de abuso sexual. Uma mulher que faz um aborto, a psicologia mostra que ela está 9 vezes mais propensa a desenvolver um problema psiquiátrico. Ela tem muitas vezes mais chance de morrer num procedimento abortivo do que num parto genuíno para a criança nascer. O sentido exato disso, o texto diz que esse homem estava meio morto, sem condições de defesa própria, inércia, sem força para locomoção. Milhares de pessoas, exatamente nessa hora, estão em fase terminal da vida, devido aos ataques vorazes, ferozes, dos salteadores do caminho de Jericó. Pessoas todos os dias morrem à nossa volta. E a pergunta que faço para nós aqui é: o que temos feito para mudar isso? Todos os dias temos conhecimento de pessoas próximas a nós, ou não, que partiram para a eternidade em uma situação que não cabe a mim julgar aqui, mas Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Pessoas partem para a eternidade sem conhecer a Jesus.
E a minha pergunta é: o que temos feito para mudar essa realidade? Sabe qual é a posição da maioria? Seguindo a linha de pensamento de Jesus, Jesus disse que pelo caminho descia um sacerdote. Aqui nós temos 2 indivíduos da tribo de Levi, responsáveis pelas questões religiosas. Quem me ouve diz amém. O sacerdote, ele descia, ele passava pelo caminho, melhor dizendo. E diz o texto que ao ver o homem caído às margens da estrada, ele passou longe. Depois vinha também um levita. Ao ver o homem que estava caído, ele passou longe. Sabe o que Jesus indica nisso aqui? 67% daqueles que passam por alguém que está morrendo no caminho de Jericó, como era esse homem, e pessoas que vivem nessas situações que eu disse aqui, 67% nas contas de Jesus passam e não fazem nada. Sabe quantos fazem? 33%. Apenas 33% fazem alguma coisa por aqueles que estão caídos. O detalhe é que esses que acabam fazendo alguma coisa são os improváveis. Diga comigo, os improváveis. Sabe quem são os improváveis? O samaritano. O samaritano na cultura judaica era considerado um homem de menor valor, uma escória da sociedade. Era um judeu mestiço. E Jesus foi apontar que exatamente esse homem é que deu atenção àquele que estava caído às margens da sociedade. Olhe para mim aqui. A verdade, senhoras e senhores, é que boa parte dos cristãos, eu disse isso aqui na escola dominical e vou repetir similarmente, a verdade é que boa parte dos cristãos transformaram o reino de Deus em uma espécie de self-service. Se servem daquilo que querem, não se comprometem com nada e criticam quando algo não agrada. É assim que a gente faz quando vai no restaurante self-service, não é? Que lá tem uma comida que você colocou no prato e não estava boa. Estava com muito sal, estava com pouco sal, estava mal cozido, estava cozido demais, estava azedo, mal lavado, mal feito. Nós estamos vivendo um tempo assim. E há uma turma de gente. E eu quero que isso saia daqui do nosso coração, nessa noite, cortando a nossa alma. Porque há um número elevado de gente que usam as mais diversas desculpas na tentativa de se livrarem da culpa pelo desprezo que tem pelas coisas do reino de Deus. Então se utiliza da desculpa. Apesar de algumas estarem envolvidos até com coisas legítimas, como o trabalho, por exemplo, em que não há mais, então, todavia, contudo, entretanto, um esforço mínimo para romper com isso, para reservar um tempo para Deus. Lidam com as coisas do reino de Deus em um interesse muito menor do que lidam com as suas próprias coisas. Não se esforçam minimamente com as coisas do reino de Deus, na mesma proporção, ou nem a metade daquilo que se esforçam pelas suas coisas pessoais. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre essas coisas esses dias, e nós precisamos sair da cadeira do sossego para empenharmos a nossa vida mais em prol do reino de Deus. Recebe essa palavra aqui como uma palavra, talvez não foi a que você veio ouvir aqui nessa noite, mas uma palavra pastoral para o seu coração. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas, meu filho, e parar de inventar um monte de desculpa por aí, como se essas desculpas fossem aceitas por Deus, e o que não são. As nossas desculpas não serão aceitas diante de Deus, porque o Senhor nos conhece. O que você tem feito?
Vou citar aqui um texto para você ver que o negócio é mais sério do que você imagina. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. O Senhor disse através do profeta Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela sua morte. Sabe o que Deus está dizendo no texto? Vou trocar aqui em outras palavras para você entender. Se eu chegar para um ímpio e disser assim, ó, acabou para você, você vai morrer. E esse ímpio morrer, sem ouvir da sua boca, servo meu, que ele está morrendo e correndo risco de ir para o inferno, ele vai morrer. E a morte dele vai ser culpa sua. É isso que Deus está dizendo aqui no texto. Tem uma outra tradução que coloca aqui no final: o sangue dele será requerido de você. Eu quero ver qual que é a desculpa que alguns darão diante de Deus quando isso for requerido. Sabe qual que é a desculpa? Jesus contou uma parábola e disse que certo homem disse para ele, certo homem disse, eu vou destruir esses celeiros e vou fazer aqui no lugar um celeiro maior, porque a minha colheita é farta. Olhe para mim. E esse homem disse, me saciarei, me deliciarei, e falarei com minha alma, se satisfaça naquilo que eu conquistei. No entanto, Deus responderá para ele, louco, o que você dará pela sua alma, se esta noite ela for pedida? O que Jesus estava dizendo com essa parábola é o seguinte: não há recursos na terra que compre uma entrada no céu. Não há dinheiro na terra que justifique uma entrada no céu. Não há posse financeira que abra as portas dos céus. A porta do céu, ela foi aberta no dia em que Jesus afirmou lá no madeiro, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A porta do céu foi aberta. E Jesus disse para mim e você, venha. E agora ele disse para aqueles que aceitaram o convite de vir, venha a mim, mas ide pelo mundo e pregai o evangelho. Arrebatai-os do fogo. Tirai-os do caminho da condenação. Irmãos, essa mensagem não está na boca dos anjos. Essa mensagem não é responsabilidade apenas pastoral. Essa é uma responsabilidade daqueles que receberam Jesus como Salvador. Pregue o evangelho, viva o evangelho, anuncie o evangelho. Qual foi a última vez que você começou um relacionamento com alguém, estreitou um relacionamento de amizade com alguém, a fim de conquistar essa pessoa como seu ciclo de amizades, para começar a falar de Jesus para ela? Se conquista hoje tanta gente, grupo político, grupo do futebol. Não estou dizendo que essas coisas é pecado, não. Mas tem tanta gente ocupado com coisas da terra e esquecendo das coisas do céu. Não minta para você. A desculpa que você dá
Deus não aceita ela. Paulo disse em Romanos capítulo 1 que o homem é indesculpável diante de Deus, porque Deus nos conhece. Nós cantamos aqui, sonda-me, Senhor, sonda-me. Quem cantou sonda-me? Oh, sonda-me, Senhor. O Senhor está nos sondando nessa noite. Quando alguém vai servir o exército, lá na minha cidade de Natal tem o TG, e eu escapei na última da rabeira, de 100 que iria servir, eu estava entre os 108. E eu arrumei um jeito lá de escapar que eu não queria. Ou se fosse hoje, eu com 18 anos eu queria servir. Hoje, com a mente que eu tenho, eu queria servir. Sabe como é que o comandante faz? Ele passa uma revista nos seus soldados pela manhã. A turma levanta cedo, meu filho. Não tem desculpa não. 5 horas da manhã tem que estar lá. Chega às 5 para você ver o que acontece. Guarda a semana inteira. O pau quebra. Se encrespar, ele bota seu nome numa ficha lá e te manda para outra cidade. Não tem escapatória. Aí ele passa uma revista, olha a bota do cara, se está engraxadinha. Ó, tem que estar limpinha. Não vou falar que dá para pentear cabelo por razão óbvia, mas vai brilhar mais do que está brilhando aqui. Dá uma olhada na farda do camarada. Tem que estar passadinha, limpinha. A barba do sujeito, sabe como é que é feita a vistoria? Aleatoriamente. Uma buchazinha de algodão, pega assim embaixo do queixo do cara e passa para cima assim, ó. Se raspar, meu filho, está enrolado. Tem que estar lisinho, ó. Para baixo, para cima, liso. Senão dá ruim. Essa é a revista. Esse é o sonda-me. O Senhor está passando uma revista entre o seu povo nessa noite. E o Senhor está dizendo para alguns de nós aqui: a sua desculpa não está sendo aceita. Tem gente que diz algumas coisas para mim. Eu faço o que entendi. Faço o que acreditei. Mas tem algumas desculpas que nem eu, que sou pobre, miserável e pecador também, não estou engolindo. Você imagina o Senhor? O Senhor está nos fazendo uma revista aqui nessa noite. Ele conhece você. Ele sabe você. Qual é a desculpa que você tem dado? Atrás de que você tem se escondido? O Senhor está te vendo. Ao fazer referência de um samaritano, Jesus não disse que ele estava descendo ou subindo. Os samaritanos eram, como eu disse, uma mistura de judeu com gentil, e isso causava repúdio. Eles eram considerados espiritualmente imundos. Quando Jesus iniciou a parábola e fez referência a um samaritano, parecia que ele estava falando de alguém já condenado. Então, pouco interessava dizer se ele subia ou descia. Sacerdotes e levitas, duas classes ministeriais importantes da antiga aliança. Como é que é? Você está no evangelho só para dizer que você é crente? Há um tempo atrás, alguém dizia que pertencia à igreja A ou B, porque tinha ficha limpa no comércio da cidade para comprar, que nem nota promissória fazia. Se o cara falasse que era crente, já estava vendido. Hoje acabou esse negócio. Mas é status. Muita gente aí da mídia, artistas, se apresentando como pertencentes a uma igreja evangélica. Vida cristã, gente, é um pouquinho diferente do que simplesmente fazer parte do hall de membros de uma igreja.
Vida cristã é bem mais do que simplesmente assentar aqui e receber a palavra. Vida cristã é produzir para o reino de Deus. Vida cristã é ser responsável com os talentos que o Senhor confiou na sua mão. Aqui, não existe ninguém aqui inútil. Todos nós somos úteis. Todos nós podemos produzir alguma coisa para o reino de Deus. Talvez se esse microfone chegar na sua mão, você não vai conseguir falar, mas existe alguma coisa aqui que você pode fazer. Não necessariamente está só com o microfone na mão. Agora, antes de produzir, eu preciso ser. Eu recuso acreditar que alguém que seja improdutivo. Alguém que recebeu a Jesus, alguém que entrou de fato no Evangelho, o Evangelho entrou nele, essa pessoa vai produzir alguma coisa que glorifique ao nome do Senhor, porque não é possível alguém receber uma graça genuína de Deus, tão grande como é a salvação, e não desejar compartilhar isso para frente. Não desejar trabalhar para que outras pessoas também sejam alcançadas. Eu recuso acreditar, irmãos, que alguém que adentrou de fato para o Evangelho fica fazendo corpo mole para as coisas de Deus. Eu recuso acreditar isso. Jesus então ensinou ao doutor da lei, que esperava que o sacerdote ou levita tivessem socorrido o caído. Não fizeram nada. Mas alguém que para eles seria condenado foi quem socorreu o ferido. Fique de pé comigo, por favor. Alguém pode olhar para você e te desmerecer, como fazia com o samaritano. Mas o Senhor está te chamando para ser produtivo. Olhe para mim. O Senhor está te chamando para você ser produtivo. O Senhor está te chamando para você se envolver. Em resumo, o samaritano não estava comissionado a fazer o serviço. Deixou seus afazeres e tomou as providências necessárias. Porque sabia que aquele homem ainda vivia e precisava de socorro. Então limpou as suas feridas, usando o de melhor que ele tinha naquela hora, que era azeite e vinho. Azeite é símbolo do Espírito Santo, vinho é símbolo do sangue de Jesus. O samaritano deu a ele o melhor meio de transporte, deu a ele a sua própria condução. Levou ele para um abrigo seguro, uma estalagem, que é uma figura da igreja. Eu termino aqui perguntando: quem somos nós nessa história? Alguém focado naquilo que aprendeu em Jerusalém? Ou alguém perdido descendo para Jericó? Quem somos nós nessa história? Alguém que está sendo atraído pelos prazeres e ilusões de Jericó, está saindo de Jerusalém e descendo para Jericó? Qual que é o seu estado? Meio morto? Quem é você, o levita, que passa de longe? O sacerdote, que tem muitas ocupações religiosas e passa de longe? O homem que está caído? Ou o samaritano que não mede esforços para socorrer o que está caído? Quem sou eu nessa história? Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está fazendo uma revista no seu povo nesta noite. Feche os seus olhos onde você está.
somente só a ti. Então, usa-me. Levante sua mão para o céu e cante isso. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Tem alguém que